Pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos dar então continuidade às nossas aulas de cirúrgica 1, né? Turma J3. Olha só, nas aulas anteriores, né, nós paramos na questão das fontes de contaminação, né? Que eu havia falado para vocês, que são o próprio paciente, o ambiente hospitalar, né? A questão do profissional de enfermagem que vai para o trabalho passando mal, que é fonte de contaminação também, né? O ambiente hospitalar, se está contaminado, não está contaminado, sujo, falta de higiene, e também a questão do material. E hoje a gente vai falar sobre alguns cuidados que devem ser observados dentro da sala de cirurgia, correto? Está lá na página 8 para vocês. Os cuidados de enfermagem. Um dos primeiros cuidados de enfermagem para o circulante de sala, é aquele técnico que trabalha dentro do centro cirúrgico, é o banho de aspersão, né? Se você falar para mim, eu acredito e eu sei que existe. Muitos não fazem isso, né? Chegar no hospital, tomar um banho, se paramentar, né? Vestir o pijama, o propé, a touca e ir para o bloco cirúrgico para assumir o plantão, né? É relacionado aí à escala, onde ele vai estar e tal, para estar trabalhando no setor, né, restrito, que a gente viu que ele é dividido em 3 áreas, o centro cirúrgico: área restrita, área semi-restrita e área não restrita. Perfeito? Então, o primeiro cuidado de enfermagem a ser observado e que deve ser realizado pelo profissional de enfermagem, enfermeiros, técnicos, profissionais da medicina, anestesistas, instrumentadores, né, medicina que envolve os anestesistas, é o banho. Acontece? Posso dizer que nem todos fazem isso. E aí, gente, todo o EPI, né, isso é primordial. Todo o EPI ele é exigido dentro do bloco cirúrgico, né? Adornos, brincos, anéis, pulseiras, relógios, celulares, tudo isso, alianças, devem ser guardados nos pertences do profissional de enfermagem. Jamais a gente vai entrar dentro do bloco cirúrgico portando algum tipo de adorno. E a gente tem que também observar que alguns EPIs, como máscaras, têm um tempo de vida útil, né? Algumas literaturas trazem para nós que o tempo de vida útil de uma máscara ela é em torno de 3 horas. Varia de literatura para literatura. Tem cirurgias que é 4 horas, que você tem que auxiliar o médico, a instrumentadora, como circulante de sala. Tem cirurgia que dura 5 horas, tem cirurgia que duram 6 horas, né? Então, como é que vai trabalhar essa troca de EPI? Ou eu não vou trocar o EPI, eu vou ficar com esse EPI até finalizar a cirurgia. A gente tem que saber e entender que instrumental, quem vai mexer é o instrumentador. Jamais eu vou tocar no instrumental. Eu vou estar ali para auxiliar o médico no que for preciso. O soro está acabando, numa emergência, fez uma parada cardíaca, fez um choque anafilático, que é uma alergia, algum princípio do paciente. O paciente fez um choque hipovolêmico, né? Hipo, menos, volemia, volume. Estou trazendo o carrinho de parada, puxo a gaveta, tira o lacre, né? Trabalhamos em sincronia, eu como circulante diluo a medicação, o outro colega, né, ele conta lá no relógio, ou ele tem algum instrumento que ele possa contar quanto tempo de nora, quanto tempo de adrenalina, né? Vou trazer o desfibrilador, o que for necessário, né? Anotar gastos durante a cirurgia, evoluir o paciente durante a cirurgia, né? Trocar soro, como eu falei, mover o paciente, auxiliar na transferência da mesa cirúrgica para a maca e da maca transferir esse paciente para a recuperação pós-anestésica. Isso tudo são alguns dos cuidados de enfermagem que devem ser observados, que devem ser realizados com bastante cautela, com bastante zelo e com bastante responsabilidade pelo profissional de enfermagem, tá? E a gente falar também que as infecções, igual está falando na própria literatura, a infecção ela deve ser prevista durante a cirurgia. Nem todas. O paciente pode adquirir uma infecção depois da cirurgia. E o médico cirurgião, por exemplo, apendicite, abriu o abdômen, foi no apêndice, está infeccionado. Então ele já estava prevendo ali uma infecção. Então eu sei que aquela cirurgia é uma cirurgia contaminada.
que é uma cirurgia limpa, João? Uma cesárea. O que é uma cirurgia limpa, João? Uma cirurgia plástica. Né? O que é uma cirurgia limpa, João? É uma cirurgia que não tem foco de contaminação. É uma cirurgia que não vai atrapalhar, é uma cirurgia que não vai comprometer a qualidade, né, do paciente, a qualidade de vida do paciente pós-operatório. Né? Então, falar que a cirurgia, a infecção, ela deve ser prevista durante a cirurgia, né, é um pouco contraditório. Eu posso ter infecção durante a cirurgia, que é um processo infeccioso que está com o meu paciente, como uma peritonite, inflamação do peritônio, né? Um derrame pleural, a presença de água na cavidade da pleura, drenagem desse paciente. Eu posso prever uma infecção se eu suspeitar daquela caixa de material que está previamente esterilizada e eu não dou importância e continuo a cirurgia como instrumentador. Né? E também a previsão não é só durante a cirurgia, né? Como eu falei agora. A gente tem, por exemplo, pessoas que fazem cirurgias limpas e adquirem algum tipo de foco depois da cirurgia. Né? Um dos grandes medos das pessoas, né, digamos de uma forma geral, é medo da anestesia. E a anestesia ela tem que ser realizada. Não adianta. Ninguém opera ninguém sem anestesia. O que as pessoas, né, o que os nossos pacientes deveriam ter medo é do pós-operatório. É dos cuidados depois da cirurgia, que envolve o quê? Contaminação, infecção, rejeição, né? Isso tudo está relacionado ao quê? Ao que o paciente realizou durante a cirurgia, né? Então, o sucesso da cirurgia, eu sempre falo, não depende só do médico, não depende só do anestesista, não depende só do instrumentador. Depende de toda a equipe multiprofissional. Desde a equipe da CME, da Central de Material de Esterilização, da área suja, da área limpa, da autoclave, o pessoal lá que vai autoclavar o material para ser esterilizado, do pessoal do arsenal. O que é o arsenal? É onde fica armazenados os materiais esterilizados com data de vencimento. Importantíssimo frisar que quem trabalha nessa área tem que prestar muita atenção no material que está entregando, principalmente, né, a responsabilidade começa lá. O sucesso da cirurgia começa lá, então eu preciso de ter esses cuidados. Então não é só a equipe médica, né? A equipe é o que? É uma equipe multiprofissional, né? É uma equipe que trabalha, né, de uma forma redonda, né? De uma forma que o paciente ele tem que receber a assistência desde o processo da limpeza, da submersão, da parte da ação umectante, né? Da limpeza do produto, né? Ou seja, o que é submersão? Emergir o material dentro de uma solução que vai fazer o processo de descontaminação, né? O que é, no caso, então, quando a gente chama aí, no caso, o encontro da bactéria com agente químico? Tensão superficial. O que é uma tensão superficial, João? Tensão superficial é o encontro da bactéria com agente químico. Sem tensão superficial, não existe ação de letalidade. A ação de letalidade é a capacidade do agente químico matar o agente microbiano, seja vírus, bactérias, esporos, seja protozoários, seja fungos, seja estafilococos, seja streptococos, beta-hemolítico, alfa-hemolítico, não importa. Né? Eu tenho que ter essa consciência que dentro da microbiologia, por exemplo, eu tenho que ter a tensão superficial. Então o sucesso é só lá no centro cirúrgico? Negativo. O sucesso da cirurgia depende das mãos do profissional de enfermagem que prepara com responsabilidade, que prepara com zelo, com competência, com ética o material que vai ser usado no paciente. E nós temos que pensar o seguinte: nas cirurgias, dentre essas discussões que nós estamos falando, nunca usar para curativo sobras de materiais, né? Sobrou gases daquela compressas, sobrou atadura daquela... Não, vai ser desprezado. A gente não usa no outro paciente. Cuidado de enfermagem também, pessoal, que é muito discutido, a gente tem que ficar muito antenado a isso. Quantas compressas entraram no paciente? 10. Quantas tem lá, né, no hamper? 9. Tem algo de errado.
Então, como que vai fechar esse paciente? Como que vai suturar esse paciente com fios absorvíveis, né? Que é proveniente de catgut simples, catgut não simples, simples, porque ele não tem sal de cromo, né? Quando ele é não simples, ele é cromado, ele é levemente cromado, ele é fortemente cromado. Isso varia conforme a cirurgia. Isso varia conforme a necessidade do paciente e receber aquela sutura, né? Quem vai fazer isso daí é o médico cirurgião, ok? E aí, turma, pesquisas bacteriológicas também, lá na página 9. Por que pesquisas bacteriológicas, João? A cirurgia, ela tem os seus objetivos, como a gente falou, os seus princípios: remover focos de contaminação, retirar órgãos doentes, foi uma atividade que vocês fizeram, mas as pesquisas bacteriológicas é importante, por quê? Porque o nível, né, digamos assim, a incidência, número de casos novos, ou prevalência, número de casos existentes, de infecções estão vinda, né, do centro cirúrgico. Será por quê? Né? Não está vindo do puerpério, não está vindo da maternidade, não está vindo de uma UTI, não está vindo, né, de um berçário, de uma pediatria, de uma enfermaria cirúrgica, não. Está vindo lá do centro cirúrgico. Então, cabe também a equipe, com apoio da CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, fazer uma pesquisa através disso daí, né, fazer um levantamento, um estudo, para ver por que e quais as causas que estão levando a acontecer o aumento, talvez, do número de pessoas que estão desenvolvendo algum tipo de infecção. Então, a gente vai agora dar prosseguimento. E eu sempre falo para vocês, dúvidas podem estar enviando para mim, tanto no privado quanto lá na coletividade, tá? A gente pode estar agendando um momento de tirar dúvidas com vocês. Caso vocês queiram um momento de tirar dúvidas, nós vamos estar agendando esse momento, esse dia, né? Fazer uma revisão, né? Estou à disposição, porque a nossa prova, né, já está até lá na plataforma, né? Já mandei para vocês a nossa primeira prova de cirúrgica, é dia 1º de julho, né? A nossa segunda prova é 27 de julho, cada uma valerá 10 pontos, ok? Então, fiquem cientes dessas informações e qualquer dúvida, pessoal, né? Manda para mim, a gente agenda um horário para a gente fazer aí a nossa videoconferência e a gente tirar todas as nossas dúvidas. Dentro da cirurgia, passando para o outro assunto importante da nossa matéria, nós temos a classificação do tratamento cirúrgico, beleza? O tratamento cirúrgico, ele pode ser classificado conforme a lesão. Ele pode ser classificado conforme a necessidade do paciente. Então, o tratamento cirúrgico, ele pode ser chamado de emergência, urgência e eletivo. Urgência, emergência e eletivo. João, o que é um tratamento urgência? O que é um tratamento urgente? É todo e qualquer tratamento, tanto cirúrgico ou clínico, que pode aguardar algumas horas. O paciente tem condições de aguardar algumas horas? Algumas horas. É urgente. E emergência? O atendimento é imediato. Seja na cirúrgica ou seja na clínica médica. O atendimento é imediato. Parada cardíaca, apendicite, choques, acidentes automobilísticos que levam o paciente a fraturas expostas, né? Por exemplo, pacientes com diabetes descompensado, tanto hiper quanto hipo, é atendimento de emergência. A gente pode levar esse paciente ao quadro de choque. Então, a gente tem essas duas diferenças. Urgência é tudo aquilo que pode aguardar mais algumas horas. Por exemplo, uma luxação, né? Quando a articulação sai do seu local de origem. Uma subluxação, quando a articulação sai parcialmente, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, paciente com hemorragia, é emergência ou urgência? Paciente com cefaleia, é urgência ou emergência? Paciente com hipertensão arterial sistêmica, é urgência ou emergência? Paciente com hipertermia, é urgência ou emergência? Mulher, né, lógico, em trabalho de parto normal, a criança já está coroando. O que é uma criança que está coroando, João? É quando a fontanela, a parte aqui, né, da região da cabeça, da região craniana, fontanela, porque não ossificou, ainda está cartilaginosa,
ela começa a manifestar na vagina, parto normal, é urgência ou emergência dentro da terapêutica? Então existem essas diferenças no tratamento cirúrgico que vai depender de quê? Da evolução da lesão, do problema do paciente. Cada paciente ele é classificado de uma forma diferente. Tem pacientes que podem esperar, tem pacientes que não podem esperar, né? Que o atendimento ele tem que ser imediato. Hérnia simples, por exemplo, não é urgência nem emergência, é eletivo. O que é tratamento eletivo, pessoal? Tratamento eletivo é todo e qualquer tratamento agendado. Cirurgia eletiva, ela é agendada. Consulta, quando é marcada daqui uma semana, ela é agendada. Né? Então, tudo que é eletivo não é urgência nem emergência. Eu posso esperar. O paciente pode esperar. Então, se ele pode esperar, é eletivo. Tá? Então, o tratamento cirúrgico ou clínico, ele é classificado conforme a terapêutica: urgência, emergência e eletivo. Eletivo é porque significa que ele é o quê? Agendado. Ou seja, tem um horário próprio, o dia próprio, o local próprio. Exemplo que nós podemos traçar de urgência, emergência e eletivo. Vou falar para vocês um exemplo de um procedimento que ele pode ser chamado de urgência, emergência e eletivo, tá? Como eu falei para vocês, exemplos de procedimentos que eu enquadro nas três formalidades, tanto urgência, emergência e eletivo. Cesariana. A cesariana ela pode ser classificada na terapêutica cirúrgica como emergência, agora, como urgência, aguardar algumas horas, e como eletivo, por exemplo, fazer amanhã. Ela está agendada. Então, existem cirurgias que elas serão classificadas nas três modalidades. Eu tenho fratura fechada e fratura exposta. O que é uma fratura fechada, João? É quando o osso quebra, quando o osso rompe e eu não consigo visualizá-lo, somente através da imagem, da radiografia ou da abriografia, que é a mesma coisa. Fratura exposta: o osso transfixou o tecido, transfixou a musculatura, estou visualizando. A fratura fechada e a fratura exposta, qual que é a urgência e qual que é a emergência? Evidentemente que a emergência é para a fratura exposta. Eu posso estar levando o paciente a uma osteomielite, inflamação do osso, uma infecção, uma sepsis, talvez. A fratura fechada, o paciente chegou a altas horas, talvez, e dependendo do hospital que eu trabalho, que você vai trabalhar, que nós iremos trabalhar, o cirurgião da ortopedia, ele vai chegar só às 7 da manhã. Não é uma cirurgia de emergência, então é uma cirurgia de urgência, que vai aguardar algumas horas até esse paciente ir para o centro cirúrgico. Vai ser feita analgesia, vai ser feito contenção, vai ser acompanhamento de sinais vitais, vai acompanhar a evolução desse paciente, né? Então, cada tipo de classificação do tratamento cirúrgico é conforme a necessidade daquele paciente, né? Então, gente, a gente viu a urgência, a emergência e o eletivo. E as finalidades do tratamento cirúrgico? Ele pode ser tanto paliativo, ele pode ser tanto radical, ele pode ser tanto plástico. O que é um tratamento paliativo dentro da cirurgia? Tratamento paliativo é todo e qualquer tratamento que não... é todo e qualquer tratamento que não há expectativa de cura. O tratamento ele pode ser cirúrgico ou ele pode ser clínico, medicamentoso, mas ele é paliativo. Então, se ele é paliativo, é uma das finalidades, não tem cura, não tem expectativa de cura. Por exemplo, metástases na parte de oncologia, né? Metástases pode ser que vai amenizar, né? O paciente na fase terminal, que a gente fala, o paciente paliativo, vocês vão ouvir muito isso, vocês já devem ouvir muito sobre isso. Tratamento paliativo é aquele paciente que não tem cura, é aquele paciente que não tem expectativa, ele precisa de conforto, ele precisa de qualidade,
ele precisa de dignidade, somente. Porque a gente sabe que não tem mais jeito. Infelizmente, para a medicina não tem mais jeito. O tratamento radical é quando é retirado algo da pessoa, né? Ele pode ser chamado de tratamento cirúrgico radical ou o que? Parcial. Histerectomia. A gente vai ver nas próximas aulas os prefixos e os sufixos. Histero, a palavra histero, né? A palavra histero significa o quê? Útero, né? Ectomia significa o quê? Retirada. Então, uma histerectomia parcial. Uma histerectomia radical. O médico cirurgião tirou a metade, menos da metade, então é parcial. Se fez uma histerectomia, retirada do útero total, tirou ele todo. E o tratamento plástico? A finalidade da cirurgia ela pode ser plástica também. É quando o paciente procura fazer alguma correção, alguma reabilitação no seu corpo, né? Diminuição, aumento do septo nasal, né? Preenchimento, né, das linhas de expressões. Por exemplo, preenchimento através de toxinas botulínicas, né? Principalmente as mulheres. Então, é um tratamento, por exemplo, assim, plástico, que envolve as cirurgias plásticas, que são todas limpas, praticamente. Prótese de silicone, prótese no glúteo, lipoaspiração, né? Por exemplo, blefaroplastia. O que é uma blefaroplastia? A palavra blefaro, nós vamos ver isso daí a partir de agora. Pálpebras, plastia, reconstituição das pálpebras, né? Pitose palpebral, palavra pitose, João, queda. Queda de quem? Da pálpebra. Então ele vai fazer o que? Uma blefaroplastia, né? Vai reconstituir aquela pálpebra. E isso é o que? Plástico. É contaminado? Não. É urgência? Não. É emergência? Não. É paliativo? Também não. Né? É eletivo, é um tratamento que eu classifico como eletivo, e a finalidade dele é o que? Plástico. Simplesmente. Está prejudicando? Pode ser que esteja prejudicando, né? Cai, né, as pálpebras assim, e a pessoa tem que fazer futuramente um levantamento, e a gente chama de quê? Blefaroplastia. Plastia, turma, reconstituição. Reconstituição de quem? Das pálpebras, né? E aí, para a gente finalizar, como a gente fala de plástico, que tem a finalidade da estética ou corretiva, né? A cirurgia ela também trabalha com a parte corretiva, né? Por exemplo, uma queimadura de 2º grau, o paciente quer minimizar o problema, né? Às vezes, corretivo, excesso de mamas, né? Vai fazer ali uma mastopexia e uma mamoplastia, né? A gente vai ver isso com calma na próxima aula, né? Mastopexia é o que é? Sustentação das mamas, né? Mamoplastia é a reconstituição, e mastectomia parcial, ou seja, 3 procedimentos na mesma pessoa. Mastectomia parcial, né? Retirada de um pouco das mamas. Mastopexia, sustentação daquelas mamas. E mamoplastia, reconstituição dela. Por quê? Está causando nela o que nós chamamos de cifose. Ou seja, as costas estão praticamente o quê? Nessa posição, né, côncava. Ou seja, as costas estão assim, ó, côncava. A mama está puxando as costas para frente. Então, não é uma questão estética, aí sim falando. É uma questão o quê? Agora, corretiva. Né? Catarata, facectomia, é uma cirurgia estética? Negativo, é corretiva. Vai tirar o cristalino opaco, vai tirar o cristalino que não funciona mais, que é o cristalino natural que todos nós temos, e vai o médico oftalmo, ele vai tirar e vai colocar um cristalino artificial, industrializado, para ele voltar a enxergar normalmente. É corretivo? É. Ceratocônia é uma doença que, na verdade, né, o nosso globo ocular, né, anatomicamente falando, né, ele é o quê? Um exemplo aqui, anatomicamente falando.
Só que quem tem o problema da ceratocônia, ele é o quê? Nessa posição. O que geralmente coloca para diminuir essa posição anatômica, essa visão anatômica, para ele ficar assim? Pode colocar uma lente de contato rígida, né, nos olhos, para enrijecer e tentar voltar o globo ocular normal, é uma condição. Ou também colocar o que nós chamamos de anel de Ferrara, que é um material cirúrgico que é colocado dentro dos olhos, né, do globo ocular. É um procedimento invasivo, que requer anestesia, que requer centro cirúrgico, mas ele é estético ou ele é corretivo? Mais um exemplo para vocês. Corretivo, né? Quem tem a ceratocônia precisa desse tratamento corretivo. Quem tem excessos de mama precisa de uma mastectomia, precisa de uma mamoplastia, precisa de uma mamopexia, né? Que é o que? Sustentação das mamas, porque está puxando as costas, fazendo uma cifose. Então, seria basicamente essas formas de que a gente pode falar, né, assim, bem resumido, sobre os fundamentos básicos da classificação do tratamento cirúrgico, ok? E aí na próxima aula nós vamos dar prosseguimento, tá, ao conteúdo, e aí eu vou estar falando mais sobre terminologia cirúrgica, tanto o sufixo, né, e o prefixo. Prefixo, só para a gente iniciar um pouquinho. Prefixo, relacionado ao quê? A parte do órgão. Sufixo, relacionado ao procedimento realizado. Só uma palhinha. Colporrafia, João, dentro da terminologia cirúrgica. A palavra colpo significa vagina. Rafia, sutura. Eu uni o sufixo com o prefixo. Colpo, rafia, sutura da vagina. Então, na verdade, o prefixo é o colpo. Toda vez que você ouvir na enfermagem, o que é prefixo? Está relacionado à parte anatômica. O que é sufixo? Está relacionado ao procedimento. Histero é útero, né? Ectomia, toda palavra terminada em ectomia significa retirada, né? Gastroectomia, João. A palavra gastro vem de quê, turma? De estômago. Ectomia, retirada do estômago. Então eu posso pedir na prova, o que significa gastro? Você vai falar para mim, estômago. Refere-se a estômago. Histero, refere-se a útero. E se eu coloco na prova, histerorrafia, retirada do útero ou sutura do útero? Sutura do útero. Não acabei de falar que toda palavra terminada em rafia é sutura. Toda palavra terminada em ectomia é retirada. Então, quando eu falo gastrorrafia, sutura do estômago. Gastrectomia, retirada do estômago. Uai, João, que é isso? Câncer, infelizmente, é uma das principais causas. Acidente automobilístico? Sim, mas o câncer, né, infelizmente, digamos assim, é o que tá nas paradas aí, infelizmente, né, que compromete a população, levando aos casos mais graves, mais avançados da patologia oncológica e, infelizmente, ter aí essa necessidade de tirar o estômago. Pode ser um procedimento paliativo, ou seja, não tem cura, não tem expectativa de cura, mas vai amenizar o sofrimento do paciente, ok? Então, na próxima aula, nós vamos começar a falar de terminologia cirúrgica. Dúvidas, a gente pode agendar a nossa tira dúvidas com vocês, tá? Fazemos aí uma conferência e aí a gente vai estar sempre, né, tendo esse contato por enquanto, até a gente voltar presencialmente, se Deus quiser. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E aí, como eu já falei, a nossa primeira prova é dia 1º de julho, nossa segunda prova é dia 27 de julho, ok? Mas está na plataforma e estará sendo avisado, né, oportunamente. Muito obrigado a todos, tá? E aí tenha uma excelente semana. Um forte abraço. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom.